Graça e paz, meus amados irmãos, dia 2 de julho, domingo, e mais uma vez o Mestre chama e nos convida, vem cear. Queria estar incentivando os irmãos que são do grupo de risco, os irmãos que não têm podido estar nas reuniões conosco, né, que os irmãos estejam partindo pão nos seus lares, com a sua família, né, e que nós possamos, né, estar ceando com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro nessa manhã, né? E queria estar convidando os irmãos para estar partindo o pão, né? Participando da ceia com todos os santos aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós aqui da localidade do Campinho. Eu queria estar trazendo para os irmãos, né, nessa manhã, em cima dos assuntos que nós já temos estudado, avançar mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho com os irmãos, no assunto que nós temos tratado, né, da circulação. Nós temos falado aqui da circulação de Deus no interior do homem, né? Regeneração, renovação, né, e transformação. A regeneração, que é a salvação do Espírito, né? É o novo nascimento, é a habitação de Deus quando nós cremos que Deus vem habitar no nosso espírito. A Bíblia chama de regeneração ou novo nascimento. Mas esse novo nascimento ele não fica só no nosso espírito, né? O Senhor ele quer circular dentro do homem. Então o Senhor ele quer avançar para a nossa alma e para salvar a nossa alma, né? Salvação da nossa alma, que é a salvação orgânica, né? E a salvação do nosso corpo, né? Que também é a salvação orgânica. E nós temos usado algumas figuras, né, do templo, né? Que o Santíssimo Lugar é a figura do nosso espírito, do espírito do homem, né? O lugar santo seria uma figura da nossa alma, e o átrio seria uma figura do nosso corpo, né? Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso espírito, regenera o nosso espírito, e agora nós temos comunhão com Deus, né? E agora esse espírito agora, ele regenerado, ele também se renova, que a palavra fala que ainda o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a nossa alma, né, se corrompa, o nosso homem interior se renova todo dia, né, que é o nosso espírito. Então a renovação, que é a nova vida, né, que se dá na alma, ela começa no nosso espírito e ela avança para a nossa alma, primeiramente alcançando a nossa mente, iluminando, né, o óleo do vosso entendimento. Então agora a vida de Deus ela alcança a nossa mente, né? E o Senhor ele começa a formar a mente de Cristo em nós. E agora quando nós temos a nossa mente renovada, né? Pelo nosso entendimento, né? Pelas Escrituras, né? Agora a gente alcança a transformação também, né? Que a gente leu lá na vez passada, Romanos, né? Que o texto que dizia que sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, conforme a nossa mente ela é renovada, né, nós somos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. E hoje eu estava querendo avançar mais um pouquinho com os irmãos, né, num assunto. Esse assunto um assunto é interligado com o outro, né? Mas a gente já falou da regeneração, renovação, transformação. E agora, seguindo esse assunto da transformação, eu queria avançar só mais um pouquinho com os irmãos, né, de um assunto que também a gente vai avançar mais para frente, que o que eu queria falar hoje é da vivificação, a vivificação dos nossos corpos mortais, desse corpo no qual a gente vive hoje, né, aqui nessa terra. É a vivificação do nosso corpo mortal, que é o início da ressurreição do nosso corpo mortal, né?
O dia que nós vamos ressuscitar e o dia que nós vamos, nosso corpo vai ser glorificado, né? Então são outros assuntos. Gostaria que os irmãos assim, não confundissem. Não tô falando, o que eu vou tocar hoje é a vivificação desse nosso corpo mortal, que a Bíblia fala que é um corpo corrompido, né? O corpo que a carne que não habita bem algum, né? Então, uma das provisões da ressurreição, né, de Cristo, do derramamento do Espírito, foi a vivificação desse nosso corpo que ainda é mortal. A Bíblia mesmo fala, né, que esse corpo que nós vivemos, ele é um corpo corrompido, né, que um dia, né, quando o Senhor voltar, na volta do Senhor Jesus, aqueles que estiverem aqui ainda vão ser transformados, né, num abrir e fechar de olhos, né, e vamos receber um corpo glorificado, né? O que seria um corpo glorificado? É um corpo na qual a vida de Deus mesmo absorveu tudo que era natural. Então é um corpo glorificado, é um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus. É um corpo agora o que era corrupto, corrompido, né, pelo pecado nessa carne, agora é absolvido pela vida de Deus. Então agora a vida de Deus ela ganha esse corpo corrompido, né? Então passa a ser um corpo glorificado, em semelhança ao corpo do Filho de Deus. Né? Então diz que a Bíblia fala que um dia, né, quando o Senhor Jesus ele voltar, nós receberemos os que estiverem vivos aqui, um abrir e fechar de olhos, serão transformados, né? Receberão um corpo glorificado. E aqueles que estiverem morrido, né, vão ressuscitar também com o corpo glorificado. Mas não é esse assunto para hoje, né? Vou ser breve também, né? Então, o nosso assunto hoje é a vivificação desse corpo mortal, desse corpo no qual nós habitamos, né? Nós vivemos hoje aqui. E queria estar lendo com os irmãos no finalzinho de Romanos, né? Carta dos Romanos, capítulo 7, e depois a gente vai avançar um pouco no Romanos 8. Né? Então, a palavra aqui, Romanos 7, a partir do 18. Romanos 7, a partir do 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, o pecado está na nossa carne, ele foi enxertado, né, na queda do homem, lá no Éden, o pecado ele foi enxertado na carne do homem. Então, na nossa carne, ela não habita bem nenhum. Então, lá em Gênesis 2,17, o Senhor falou, né? Quem comer do fruto dessa árvore, da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então, primeiramente, o homem, quando comeu, que pecou, ele morreu no espírito, que testificava com o Espírito de Deus, que tinha comunhão com Deus. Mas depois também, a alma também morreu e o corpo morreu. Automaticamente, né, o homem passou a ser sujeito à morte. Se a gente for considerar, né, que, como Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né, Adão não chegou a viver um dia. E acho que ele viveu 920 anos, se eu não me engano, Adão. E Matusalém acho que foi 969, se eu não me engano também. Então nenhum homem viveu 1000 anos, que a Bíblia, levando em consideração o que Pedro falou, né, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o homem, no mesmo dia que ele morreu no espírito, ele também morreu na carne. Porque não existe nenhum homem na Bíblia que tenha vivido mais de 1000 anos. Né? Matusalém, que foi o que viveu mais, se eu não me engano, foi 926 ou 929, alguma coisa assim.
Então, quer dizer, o homem morreu no primeiro dia, já no primeiro dia, né? Segundo o conceito de dia para Deus, né? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então quem comer dessa árvore certamente morrerá. Então o homem comeu e perdeu a comunhão com o Senhor. E agora o homem começou a andar pela sua alma, né? Conduzido pela vontade da sua carne, né? Então o homem fez a alma para ser um instrumento para fazer a vontade de Deus, né? Guiado pelo Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas essa alma agora, depois que o homem peca, que o espírito morre, ela cai, né? E ela passa a ser agora ego. Então essa alma que foi criada para fazer a vontade de Deus, agora ela passa a ser, né, passa a ser egocêntrica. Agora ela vive pela vontade de si mesmo, pelo que eu penso, pelo que eu gosto, pelo que eu sinto, os meus desejos, os meus sentimentos, o que eu acho, né? E o homem perde a conexão com o espírito, né? O que era o homem que era guiado pelo perde isso, né? Perde essa conexão, essa comunhão que ele tinha com Deus. E o homem agora ele começa a viver por si só, pela sua alma. Então, né, aqui a palavra então começa a operar dentro do homem uma outra lei, né? A lei que a Bíblia fala aqui, né? Vamos continuar aqui lendo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, ou seja, na minha carne. Quer dizer, existe uma lei na carne do homem, né, que é movida pelo pecado, que ela não tem por si só como agradar a Deus, né? O homem naturalmente na sua carne, no seu eu, normalmente não agrada a Deus. 24. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora o 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Vamos parar aí. Agora, esse agora não é uma questão de momento, de tempo, mas é um agora. Agora quando? É algo espiritual. Esse agora é depois da obra de Cristo na cruz. Depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, né, do derramamento do Espírito, né, agora, depois da consumação da obra de Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então agora, por que não há condenação? Porque agora o nosso velho homem foi com ele crucificado. Agora fomos enxertados na videira. Agora temos o Espírito Santo habitando em nós. Né? Agora somos um novo homem de uma nova criação. Então esse agora é uma posição espiritual, né, que nós nos encontramos. Agora nós estamos em Cristo, né, Jesus. Então Paulo fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora, nós por Jesus Cristo, né, nós temos acesso agora novamente à árvore da vida, né, depois da obra de Cristo. Então agora o nosso acesso, que antes a árvore da vida tinha sido bloqueado, né, fechado por Deus, agora por intermédio de Cristo temos acesso novamente.
pela obra de Cristo ali na cruz, né? Então agora, pois, nenhuma condenação há, porque agora estamos num novo homem, de uma nova criação. Fomos enxertados na videira, né? No corpo de Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então existe, né, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que é a lei que ela, vamos dizer assim, ela é acoplada ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é conduzido por essa lei. O Espírito Santo, na sua economia, na sua obra, né, ele é conduzido por essa lei. Ele tem uma lei nele, que é uma lei que é de conformidade com a vontade do Pai, com a vontade do Filho e com a vontade do próprio Espírito. Ele não sai disso. Então, ele é como se ele fosse programado para agradar a Deus. O Espírito ele não desagrada a Deus em momento nenhum. Ele não deixa de fazer a vontade do Pai em momento nenhum, do Filho em momento nenhum. Então, por essa lei, que o Espírito, ele quando vem habitar no nosso espírito, ele traz para dentro de nós também essa lei nele. Então, quando nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, né, nós agradamos a Deus. E quando nós andamos na nossa carne, na nossa própria vontade, é uma outra lei que opera em nós, que é a lei do pecado e da morte, que é essa lei que está acoplada à nossa carne, a nossa carne caída, essa carne que foi contaminada pelo pecado, a carne que não pode agradar a Deus, né? De jeito nenhum, né? A carne ela milita contra Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. 3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, olha só, a carne que foi enferma pelo pecado, foi contaminada pelo pecado. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então agora Jesus ele vem, né, ele vem aqui para essa terra, ele se esvazia da sua glória, assume a forma de homem, né? E ele como homem, ele se esvazia como homem, assumindo a forma de servo. Então agora ele vem em semelhança dessa mesma carne nossa pecaminosa que nós recebemos em Adão. Cristo vem, porém ele vive uma vida santa aqui nessa terra. Ele não peca, né? Então ele vence o pecado como homem mesmo. Por isso que os principados e potestades, demônios, eles negam que Jesus veio em carne, né? Então eles não declaram que Jesus veio em carne, porque foi em carne como um homem normal, como eu e você, que Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, né? Venceu o ego, venceu a vida, venceu a morte, foi como um homem, né? E ele assumiu a forma humana, né? E venceu como homem, para que como homem ele nos desse essa vitória, né? Espiritual. Então ele venceu na cruz como homem, a palavra diz que ele na cruz triunfou, né? O Senhor ele triunfou sobre principados e potestades, riscou o escrito de dívida que era contra nós, salvação jurídica, né? Mas agora o Senhor ele quer avançar conosco, ele não fez uma obra somente por nós, mas o Senhor ele quer também fazer uma obra em nós, na nossa alma e no nosso corpo, né? Vamos continuar, irmão. Nosso assunto hoje é a vivificação da carne, né? Do nosso corpo mortal. E vai estar lá no finalzinho, no 11. Então o Senhor ele ganhou em semelhança de carne pecaminosa. No tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se você anda segundo a carne, né, você caminha gerando morte, né? Mas segundo o Espírito, vivendo, né, colocando a mente no Espírito, né? Porque os que se inclinam
para a carne cogitam das coisas da carne, ou colocam a sua mente na carne, e desagrada a Deus e gera morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, ou colocam a sua mente no Espírito, né, nas coisas do Espírito, das coisas, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, quem coloca a sua mente no Espírito, né? Então o pendor do Espírito, ele pende para a vida, sendo gerada em nós mesmos, e para a paz com Deus. 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então, 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Né? Então, agora, aqui o versículo 10, né? Se, porém, Cristo está em vós, né? Como é que Cristo está em nós? Cristo está em nós através do Espírito Santo que habita em nós, porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele vem com essa lei, né, do Espírito de vida, e ele também vem com o Filho e com o Pai. Então, o Espírito habitando em nós, o Filho também está em nós e também o Pai está em nós. 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Porque se Cristo está em nós, o corpo está morto? Porque Cristo ele crucificou o velho homem. Né? O nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, esse é o princípio da vivificação do nosso corpo mortal. Né? Então, o nosso corpo é um corpo mortal mesmo. Né? Esse corpo ele vai envelhecer, né? É um corpo corrompido, vai envelhecer e vai morrer. Né? Mas, para a gente entender bem isso, queria ler com os irmãos lá Gálatas 2:20. Livro de Gálatas. Gálatas 2:20, né? Um texto que os irmãos conhecem bem. Paulo falando, né? Vamos ler o 19 também. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo, 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só até aí, né? Então, esse corpo vivificado é um corpo no qual Cristo habita no Espírito, e se Cristo habita em vós, né, esse corpo é um corpo que ele foi com Cristo crucificado. Né? Um morreu, logo todos morreram. Né? Então fomos sepultados juntamente com ele, para que na sua ressurreição, né, viéssemos também ressuscitar com ele em novidade de vida. Então fomos com ele crucificado. Então, agora, esse corpo vivificado é um corpo que, pela fé, ele já foi crucificado com Cristo. Ele já não vive mais. Né? Então, Paulo aqui, ele era alguém, né, que se considerava o maior dos pecadores, e se ele fala que a Bíblia fala que ele se considerava o maior dos pecadores, é porque ele era o maior dos pecadores. Né? Mas, pela fé, né, e vivendo pelo Espírito Santo, ele podia viver uma vida em Cristo, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de graça, uma vida que agradava ao Senhor, né? Uma vida
cheia do próprio Senhor, que era a própria vida do Senhor. Por que ele vivia a própria vida do Senhor? Porque pela fé ele já estava crucificado com Cristo, né? Ele já se considerava morto, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vive por quê? Vive nele. Vive porque ele tinha uma vida no Espírito, um andar no Espírito Santo. Ele não vivia pela carne, né? Então, na carne dele, ele sabia que não habitava bem algum. Então, ele sempre caminhava em Espírito, né? Vamos voltar aqui para Romanos, para a gente estar encerrando. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, eu queria chamar a atenção aqui para os irmãos num sentido. Se habita em vós o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, só que aqui o que eu queria chamar a atenção nos irmãos nesse texto, que eu já até falei em outras reuniões, dos nomes do Espírito Santo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele recebe vários nomes na Bíblia conforme a sua economia, conforme o serviço que ele está executando naquele momento ali. E nesse texto aqui, né, o adjetivo que é colocado ao Espírito é o seguinte: daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, aqui o Espírito, qual é o adjetivo do Espírito? O adjetivo dele, né, é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não está falando o Espírito de seu Filho, não está falando do Espírito Santo, mas é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também vivificará, né? Então, esse é o princípio, como eu falei com os irmãos, é o início, né, da ressurreição dos nossos corpos mortais, para quando a gente ressuscitar com o Senhor, né, na segunda vida do Senhor, a gente receba também um corpo glorificado. Então, isso vai ser assunto para uma outra ministração. Então, um dia seremos ressuscitados ou transformados, né? Quando o Senhor voltar, se estivermos vivos, seremos transformados. Se já estivermos mortos, né? Tivermos morrido e sepultado, seremos ressuscitados e também receberemos um corpo glorificado, né? Mas essa ressurreição do nosso corpo mortal e a glorificação do nosso corpo mortal, que se dará na segunda vinda do Senhor, ela já tem início agora. E nesse momento, a Bíblia chama, né, o início dessa ressurreição e glorificação da nossa carne, do nosso corpo, a Bíblia chama de vivificação. E então somos vivificados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, né, ali na sepultura dele, quando o Senhor morreu e ressuscitou. Esse mesmo Espírito, né, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Percebam aqui, né, que o corpo ainda é mortal, ainda vamos morrer, mas é um corpo vivificado, é um corpo capacitado, né, a não pecar, ainda que seja um corpo ainda corrompido, mas é aquele corpo que não tem prazer no pecado, é um corpo que já foi crucificado com Cristo, né? É aquele corpo que agora vive pela fé no Filho de Deus. Então esse é um corpo vivificado, que ainda que peque, mas não tem prazer no pecado. É um corpo que se arrepende do pecado, pede perdão a Deus e volta à vida com Deus, volta à comunhão com o Pai, né? E não tem prazer no pecado. É um corpo que vive, né, segundo Deus, para fazer a vontade de Deus, que procura viver em espírito, né, colocando a mente no espírito, né, com a vontade posta no Senhor, né, sendo transformado, né, pela renovação da nossa mente. Amém, irmãos?
Numa outra ocasião a gente avança um pouquinho mais. Vou estar encerrando aqui que já vai para meia hora de vídeo, tá bom? Senhor, louvamos o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Abençoa nossas vidas, Senhor. Nos conduz, Pai, pelos caminhos eternos. Pai, queremos ser transformados, Pai, pela renovação da nossa mente. Pai, queremos, Pai, experimentar de Ti mesmo, Pai. Queremos, Pai, avançar contigo, Senhor, para a salvação da nossa alma, do nosso corpo. Queremos, Pai, pela fé, Pai, vivermos uma vida aqui com o nosso corpo mortal sendo vivificado pelo Teu Espírito, um corpo que não tem prazer nas coisas do mundo, que já foi crucificado para o mundo e que tem o mundo crucificado também para mim. Mas, Pai, ter uma vida que Te agrada, uma vida que é conduzida pelo Teu Espírito, que tem prazer na Tua lei, que tem satisfação em Te agradar. Pai, que a nossa comida e a nossa bebida venha a se fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelos caminhos eternos, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a vida de todos os santos nas Tuas mãos. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.